Fala aí, pessoal, olá a todos. Olha só, vamos ver aqui sobre a leitura setorial, título aqui, imprensa, ok? Vamos lá. Foi feita a leitura toda aqui, né? Fez a leitura que fala sobre a história da fotografia, como é que as fotografias eram impressas, eram feitas, né? E falando aqui de vários métodos aqui, de como você obter imagem, como a gente vê essas imagens aqui, ó. No caso, eu digo assim, no caso de imagens assim, isso aqui é ilustração, né? Mas eu falo assim de imagens reais, entendeu? Quando você pega assim uma fotografia, você tira a fotografia, e tanto assim numa máquina fotográfica, quando você tira a foto, né, pelo aparelho, pelo celular, tudo bem. Quando você vê, você obtém a imagem, tanto assim numa fotografia assim em papel, né? E, por exemplo, se eu pegar aqui uma fotografia assim no real, né? Se tiver aqui, mas não tem aqui. Mas tudo bem, é uma fotografia real, porque isso aqui, como eu falei, são ilustrações, né? Como você vê aqui, ó, entendeu? Tá. Mas mesmo sendo ilustração aqui, o que acontece? Você vê que na hora que se você pega uma foto e você aproxima bem ela, você pega assim uma foto qualquer e você aumenta ela, não sei quantas vezes, eu posso falar 10.000 vezes. Você pega ali, tem a lente ali do microscópio, aí você aumenta você vai aumentando tanto, o que acontece? E justamente essa ilustração aqui, de todas aqui, foi essa que me chamou a atenção, quando ele fala assim, ó, como uma fotografia pode ser reproduzida por decomposição da imagem em centenas de pontos, é isso que ele fala aqui, porque é assim, quando você vê aqui, aqui você vê aqui uma fotografia, né, de um olho humano, tá aqui, o que acontece? Isso aqui é uma fotografia, beleza. Mas aí quando você pega uma fotografia, vamos dizer assim, e você aumenta ela tantas vezes, vamos supor que você aproxima tanto ela assim, ó, com uma lente assim especial, com uma objetiva especial, você aumenta tanto ela, a fotografia, na verdade, quando você vê qualquer fotografia, você vê ela é formada assim de pontos, ó. Na verdade, a fotografia assim, ela é de pontos. É tanto que se você pegar qualquer uma aqui, até essa daqui mesmo, ó, pronto, eu vou pegar aqui da ilustração que está dizendo aqui, ó, o que acontece? Você tem aqui a imagem aqui, se você aproximar aqui, ó, você aproxima cada vez mais, vai aproximando, usando lentes especiais, como eu havia falado. Você vai ver que, por exemplo, essa ilustração aqui, tanto você aproximar, você vai ver que ela é formada de pontos, na verdade. Entendeu? Então, aí a gente chama isso de resolução, tá? Quando você fala assim, quando você estuda lá na microscopia, quando você estuda na óptica, ali em física, quando fala que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Então, o que acontece? Por que eu estou falando sobre isso? Por que isso aqui me chamou a atenção? Porque isso aqui tem a ver, é uma analogia para você entender o que são células. Que quando você pega, vamos supor, vamos dizer assim, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, você pega aqui. Isso aqui é um estômago, tá lá, ó. Vou pegar aqui o estômago, entendeu? Por exemplo, aqui você tem aqui o aparelho digestivo aqui, ó. Você tem aqui o fígado, você tem o estômago, você tem o intestino grosso aqui, você tem o intestino delgado, beleza. O que acontece? E você tem aqui a pele, ó. Aqui você tem aqui a pele. Aqui, ó. A pele. Vamos pegar mais aqui. Vamos pegar outros aqui, ó. Por exemplo, aqui você pega, né? Por exemplo, um fígado aqui, né? Um fígado. Tá lá, aqui é a vesícula biliar. Seja o que for aqui, que você for observar a imagem de um órgão, tá? Vamos ver mais aqui. Aí você qualquer coisa assim, né? Por exemplo, quando a gente olha essa imagem aqui, o que você acha que é essa imagem aqui, ó? O que você acha que é essa imagem daqui, ó? Tá ali, ó. Ela é assim, tá? Já deixando bem claro que isso aqui são glóbulos vermelhos.
entendeu? Que esses glóbulos vermelhos aqui, eles estão no interior de um vaso sanguíneo. Olha só como é que são os glóbulos vermelhos e ele está no interior de um vaso sanguíneo. Tá lá. Porque se você pegar aqui um vaso sanguíneo aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui é um vaso sanguíneo. Por exemplo, isso aqui é uma artéria, isso aqui é uma veia. Aqui tá a artéria, tá aqui, ó, essa aqui é a artéria. Se você pegar esse pedaço dessa artéria aqui, ó, e você aumentar lá 1000 vezes, 5.000 vezes, 10.000 vezes, 50.000 vezes, aumentar tanto ele, o que acontece? Você vai ver que, na verdade, você vai ver assim, ó, como eu havia mostrado, ó, como eu havia mostrado aqui, ó, assim que você vê. É como se fosse assim. Imagina que se você fosse lá, se você fosse do tamanho de uma bactéria, vamos lá, se você fosse do tamanho lá, se você tivesse um tamanho microscópico, o que acontece? Aí quando você está, por exemplo, aqui no coração, aqui ó, vamos supor que você fosse do tamanho de uma bactéria e você estivesse até sobre a pele de uma pessoa, ou de um animal, pode ser qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa de matéria viva, aqui ó, por exemplo, aqui ó. O que na verdade? Na verdade, vamos ver aqui, você viria, se você fosse do tamanho de uma bactéria, vamos lá aqui, eu vou pegar aqui, eu vou desenhar aqui, ó. Isso aqui que eu estou desenhando, isso aqui é um pedaço de pele. Tá aqui, ó. Aqui é um pedaço de pele, ó. Pronto. Ó, é um pedaço de pele. Aqui, ó. Pronto, isso aqui é um pedaço de pele. Tá lá. Então tá aqui, ó. Vamos supor que eu peguei um pedaço de pele aqui, ó. Eu peguei, tá? E coloquei aqui. E o que acontece? Você vai fazer utilizando técnicas lá de laboratório ou fazendo essa brincadeira que eu fiz. Se você fosse do tamanho de uma bactéria ou se você fosse do tamanho de uma célula, pronto, já entrei o assunto de célula. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então você viria que que esse pedaço de pele aqui, ele na verdade é como se fosse assim, ó, como se fosse formado cheio de pontinhos aqui, ó. É igual uma fotografia. Imagina que quando você vê uma fotografia, na verdade, quando você vê ele assim, né? Tá lá. Uma imagem é formada, ela é toda formada assim, porque na verdade ela é formada por pontos. Imagina que você pegasse cada ponto, um ponto, que você pegasse um ponto assim, ó. Você pega aqui um ponto aqui, vai pegando vários pontos aqui, ó. Você pega vários pontos aqui, ó. Você vai unir tantos esses pontos aqui. Você une tanto esses pontos aqui, ó. Você vai unir tanto eles, dependendo, né, do que vai ser formado. Você pode formar aqui, por exemplo, uma imagem. Qualquer imagem aqui. De acordo com como esses pontos são distribuídos. No caso da figura ali, da ilustração, formou um olho, tá? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Então, vamos dizer que, eu vou fazer uma analogia, que esses pontos aqui fosse isso aqui que eu estou fazendo, que são células. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que, vamos dizer que, isso foi pelo depoimento de algumas pessoas que que falam que não tem noção do que são, na verdade, células. Perguntam assim, onde é que estão as células? Onde é que as células se encontram? Onde é que as células estão localizadas no meu corpo? As pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então, o que tem que entender? O que tem que entender é o seguinte, que as células, né, quando eles fazem parte do corpo de um animal, de um ser humano, de uma planta, ou seja, de material vivo, como a gente. Nós somos material vivo, né? Então, ó, tá lá. Tô continuando botando aqui, ó. Pronto. Então, na verdade, esse pedaço de pele, se você tivesse um olho microscópico, se você tivesse um poder de visualizar cada estrutura viva, cada órgão que eu falo, ou então a pessoa inteira, na verdade você viria a pessoa assim, ó, que ela é formada cheia de pontos. Já pensou se fosse assim?
Então, na verdade, é isso. Então, no caso aqui da pele, o que é esse cada ponto aqui, né? Então, isso aqui são células. Tá querendo dizer que nós somos formados de células. Tá ali, ó. Células aqui, tá? E é isso que tem que ter, porque as pessoas não têm noção do que é, na verdade, célula. Tá lá estudando célula, né? Tá prestando atenção ali na aula, mas não tem a noção do que é realmente uma célula. E tá lá. Então essa parte aqui já foi esclarecida. Se você pegar qualquer pedaço, uma parte do corpo, né, de um ser vivo, você vai ver que, se você for estudar aquela parte do corpo de um ser vivo, um osso, por exemplo, ó, aqui você vê um osso, né? Aqui você vê qualquer coisa, gente, qualquer coisa assim, até uma folha, até mesmo uma folha, né? Você pegar uma folha ali, você pega ali a folha, tá lá, você tem aqui a folha, ó, tá lá. Você tem aqui a folha, aí se você pegasse uma região da folha aqui, aí você ia ver que, microscopicamente, ela é formada de, como se fosse células. Tá aqui, ó. Tá lá. Só que quando se trata de vegetal, aqui, você vai ver que cada célula, ela tem um revestimento aqui externo, aqui, ó, rígido, que é chamado parede celular, que é diferente aqui da célula, né, de um ser vivo, de um animal, que não existe esse revestimento de parede celular como o vegetal tem, entendeu? Tá? Mas o que eu quero frisar aqui é que tanto um quanto o outro aqui são formados de células, é isso que importa, né? São esses pontos, tá aí. Então, o que acontece? Quando você, por exemplo, aí eu peguei aqui, aí você vai lá estudar, então essa parte aqui, ó, pronto, né? Já usei aqui o material, né? Aí quando você vai lá, você pega ali um livro e fala assim, o que são células? Aí fala aqui de células, aí tá lá, você nunca deve criar um corpo humano simplesmente misturando elementos químicos, como fala aqui, né? Aí eles falam assim, que os menores blocos de construção são unidades microscópicas chamadas células, né? Porque se você for definir célula, é a menor unidade de matéria viva, é isso que está falando. E você vê que quando você pega que nós somos formados de várias células, por isso nós somos chamados de seres pluricelulares, aí você diferencia, por exemplo, de uma bactéria. A bactéria, ele é um ser unicelular, ele é formado só de uma única célula. Imagina, aqui são várias células de uma pele. Vamos supor que você pega aqui, destaca aqui, ó, uma célula, pronto, tá aqui a célula, tá lá, aqui tá a célula, né? E vamos dizer que existem seres vivos que é formado só de uma única célula, quer dizer, a bactéria, ela é a própria célula, né? Ou a célula é a própria bactéria, digamos assim. Você pega ali uma bactéria, um protozoário, que são formados de uma célula só, ela é a própria célula, né? Se você matar a célula, você mata a bactéria. Ao contrário de um ser vivo como a gente ou planta. Se você, aqui é a pele. Se você matar uma célula aqui, ó, ou duas ou três, você não vai matar a célula, você não vai matar a pessoa. Não é porque você matou 5.000 células na sua pele que você vai morrer, ou uma planta. Porque um ser pluricelular, se você matar 10.000 células aqui num animal, o animal não vai morrer, entendeu? Agora, numa bactéria não, como a bactéria é formada só de uma célula, matou a célula, matou a bactéria, ou matou o protozoário, ou matou... existem fungos microscópicos, né, do reino fungi, fungos microscópicos, tá lá, você matou, né, é formado só de uma célula, entendeu? Então é isso que é célula. É como se você pegasse qualquer um pedaço, né, de um estômago, tá lá, você vai pegar um pedaço de um pâncreas, de um fígado, de um rim, né, pega lá um pedacinho, pronto, vai lá, você vai ver fazendo aqui, usando procedimentos laboratoriais, usando substâncias, né, que dão cores ali, para você produzir assim, ó, para você fazer assim, para você ver células assim, ó,
Tá lá, ó. Aqui, por exemplo, são células do olho. Aqui é uma célula caliciforme, tá aqui, que você encontra no nariz, né, no intestino, né? E você tem células aqui de esperma, né? Que é o espermatozoide. Tá lá, células da pele, ó, tá aqui, ó. E aqui você tem a célula branca de sangue. Essa aqui é só uma célula, né, que você encontra lá no sangue. Célula branca, né, aquela célula responsável pelo sistema imunológico, tá bom? Então é isso, tá? Tá aí. Então, já dei ideia do que é célula. Tá aqui, ó. Esse artigo aqui, pronto, ó, já me ajudou, ó. Olha a analogia que eu fiz. O que eu fiz foi uma didática para você entender o que é, na verdade, célula. Tá aqui, ó. Pronto, já resolvi aqui. Já mostrei aqui, ó. Tá lá. Aí você tem células de gordura, aí você tem células do sangue, você tem células nervosas. Onde é que estão localizadas as células nervosas? Lá no sistema nervoso, no cérebro. Você pega ali um cérebro, se você olha a imagem de um cérebro, se você pudesse, se você fosse do tamanho de uma bactéria e entrasse no cérebro, você ia ver lá uma célula de um cérebro, tá lá. Então, vou pegar essa célula aqui e vou aumentar ele, ó, daqui da pele. Qualquer célula daqui, ó, qualquer uma daqui. Tá aqui, ó, a pele ela serve de estudo, ela serve como referência para você entender o que é uma célula, né? Aí você tá aqui a célula, ó, tá aqui, se você aumentasse mais a célula, aí você vê que ele é formado de 3 partes. Membrana plasmática, citoplasma, e aqui está o núcleo. O núcleo é isso aqui. É onde está o seu DNA. E em volta aqui é uma membrana que envolve aqui o núcleo, que é a membrana nuclear, né? Bactéria não tem membrana nuclear. Só que a bactéria, quando eu brinquei que se você fosse do tamanho de uma bactéria, na verdade a bactéria é isso aqui, ó. Ela é pequena assim. Ela é pequenininha. E se você estivesse vendo uma célula, é como se você estivesse vendo algo do tamanho de 3 estádios de futebol. Imagina, né? De 3 estádios de futebol. Aqui está a célula e você vê isso aqui, ó, grandão assim. Tá lá. Porque a bactéria, na verdade, ela é assim, ó. Tá? Porque uma bactéria, ela não é do tamanho da nossa célula. Imagina, se nós somos formados de células, o nosso olho não é capaz de ver células, porque as células são microscópicas. Imagina então a bactéria que vamos dizer assim, vou botar na ordem de 10 mil vezes menor ou 100 mil vezes menor que uma célula. Tá lá? Os livros indicam ali o número, a proporção do quanto a bactéria quantas vezes ela é muito menor do que uma célula. Aqui, ó, tá? Tá aí. Então tá mostrando aqui, ó, pronto, mostrei essa parte, né? Aí eu fecho, ó, pronto, ó. Pegando, vamos pegar mais aqui, ó. E vamos ver aqui, ó. Aí quando a gente pega aqui o livro, então é isso que eu tô falando. Então vamos dizer que um profissional de ensino de biologia, ele vai lá explicar o que é uma célula. Aí quando você vai pegar aqui um livro aqui, ó, uma referência, tá lá. Aí você vai ver, ó, isso aqui, ó, tá lá. Você vai ver isso aqui. Aí tá mostrando aqui várias ilustrações de fotomicrografia, micrografia, porque você vai ver células. Você vai ver que tá lá. Aqui são células que você vê. Você vai estar vendo dimensões microscópicas aqui. Você está vendo o mundo microscópico de um pedaço de uma pele, digamos assim, a pele do tamanho de um arroz. Tá lá. Tá aqui, ó. Pronto, tá mostrando aqui, ó. Aí tem várias fotografias, ó, que você vê aqui, obtidas, né? Elas foram fotografadas, que vieram de lâminas, né? Obtidas por técnicas, né? De microscopia. Tá lá, ó. Aí aqui você mostra, ó, a eletromicrografia de uma célula só. Porque essa célula aqui, ela foi aumentada. É como se fosse essa daqui que eu fiz, ó. Aqui é uma célula, ó. Peguei uma, destaquei. Aí eu peguei e aumentei elas. É isso aqui, ó. Então, isso aqui que eu mostrei, então ela está assim, ó. Ela é assim, na verdade, ó. Tá lá. Uma célula só para você ver, né?
Porque ele fala eletromicrografia de uma célula parafolicular, tá lá. Aí você vê prolongamentos citoplasmáticos, ó. Olha só, isso aqui, essa parte aqui que vocês estão vendo aqui, ó, na verdade é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É essa parte daqui, ó, né? Olha só. E essa parte daqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é isso aqui, ó. Pronto. Olha que interessante aqui, né? Você vê, é assim, porque isso aqui ele é um aumento de 12 mil vezes que está mostrando aqui, né? Tá aqui, ó, 12 mil vezes, tá? E tá aqui, ó, mostrando uma célula só para você ver, tá bom? Tá aí. Aí, ó, mais aqui, ó, vamos ver mais desenhos aqui, ó, vamos ver mais aqui, ó. Vamos ver se mostra mais aqui no início. Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Você vê essas lãs, ó, isso aqui, ó, você vê isso aqui, né, tá mostrando aqui, a legenda aqui explica, né, para saber o que é. Tá aqui, ó, que tá mostrando aqui, ó, né, aqui a legenda mostra na referência, entendeu? Tá aqui, ó. Aí mais aqui, ó, para você ver, ó, olha isso aqui, ó, tá lá. Você vê, isso aqui são células aqui, ó, que você vê, ó, são células assim, ó. São células, ó, que você vê aqui. Fotomicrografia de uma espécie de intestino incluída em plástico e corada com azul de toluidina, né? Porque são as colorações que você obtém para você olhar aqui, para ficar, ó, bem nítido aqui, ó, destacar, ó, para você que usam, né, substâncias de coloração, né? São indicadores e usadas para você fazer, ó, conseguir visualizar as células, colocar no microscópio. Porque isso aqui que você está vendo, por exemplo, aqui, é isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar, ó. Pronto, na prática aqui, ó. Aqui tá a lâmina. Aqui tá aqui a lâmina, aqui, ó. É uma lâmina que, ó, foi preparada. Aqui é uma lâmina de tireoide, né? De um camundongo, né? Foi tirado a tireoide, né? A glândula tireoide de um camundongo, ó. Aí tá aqui o tratamento, ó. PAS, que aqui está mostrando como é que foi feito o tratamento com as substâncias, tá lá, ó. E aqui, ó aqui, né, a preparação que eu fiz, ó, tá aqui, ó, tá mostrando aqui, ó. Então, isso aqui que você está vendo é isso aqui, ó. Pronto. É isso aqui. Aí tem várias outras aqui, ó. Tem essa daqui, ó, né, também de tireoide, tá? Tá lá, ó. Tá mostrando aqui, já com outra técnica argêntia, né, ó, tá mostrando aqui, ó. Outro aqui, né, que você usa a técnica com prata, né? Aqui, ó, tá mostrando aqui outra aqui, ó, prata aqui, ó, né? Tá lá. E aqui tem outra aqui, ó. Pronto, ó, tá mostrando aqui, ó. Pronto. Olha lá. Certo? Aqui, ó, tá mostrando aqui. Pronto. Então, isso que você vê aqui, por exemplo, se eu fosse pegar um outro aqui, só para frisar bem, ó. Você tá vendo aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó, pronto. Isso, se você coloca no microscópio aqui, você vê desse jeito, né? Então, vamos pegar só outra figura para a gente explorar mais aqui, ó. Só para você ter mais... Ó, aí começa aqui com a ideia de célula, né? Porque para você entender tudo isso aqui que é mostrado, primeiro você tem que entender o que é uma célula aqui, tá? Então, tá lá, célula nada mais, nada menos, se a gente for colocar... Se você for explicar isso para uma criança, célula é como se você... fôssemos formados de vários pontos, porque, na verdade, nós somos imagem. Quando uma pessoa olha para você, você é para a pessoa uma imagem, né? Ela consegue ver você porque a sua imagem ela é projetada lá na retina, lá no olho da pessoa que te vê, ou vice-versa, quando eu vejo a pessoa. Então, eu sou imagem para qualquer um que me vê. Então, se essa pessoa que me vê tivesse visão microscópica, um poder, né, sendo mutante, né, tendo uma visão microscópica, eles me viriam que eu sou cheio de pontos da cabeça aos pés, né, e que cada ponto é uma célula, tá lá. Tá aqui, ó, aí mostra que célula, né, para você fazer a leitura geral, se é a pessoa que vai fazer faculdade de biologia, medicina, entendeu? Então, tá aqui, ó, aí... Tá lá, aí agora você começa a explorar, ó, as células, ó, como é que é. Então, aqueles pontos, ó, que a gente vê, que eu mostrei, ó, aqui, ó. Agora a gente vê esse bem aumentado, ó, para você ver como é que é, ó. Pronto. Aí o que eu falei da lâmina, né? Vocês vão pegar uma lâmina aqui, como foi feita colorida.
Aqui, no caso, são eletromicrografia, tá? São feitas na parte técnica de microscopia eletrônica. Aí você vê muito mais aumentado ainda, né? A ponto de você ver a estrutura de um DNA, né? Então, vamos ver. Ó, aqui não. Vamos pegar aqui mais um colorido aqui, que eu mostrei mais a maioria tudo em preto e branco, né? A gente vai folheando, ó, vai mostrando aqui, ó. Tá bom? Ó, só para vocês terem uma ideia. E vamos ver aqui, né? Espero encontrar, ó. Ó, aqui, ó, eu já tinha até mostrado aqui, ó. Ó lá, esses coloridos aqui, ó, que a gente vê, ó. Então, justamente aqui é da lâmina aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá a lâmina, ó. Tá aqui. Tá ali, ó. Tá bom? Aqui, ó. Pronto. Aí você vê aqui, ó. Aí você vai ver, ó. Aqui. Ah, pronto. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui, ó. Tá lá. Assim, ó. Tá? Pronto. Tá aí. Ok? Pronto, ó. Pronto, ó. Certinho. Pronto. Aí já dá a ideia do que é uma célula. Entendeu? É isso que é a célula. Tá? Ó, isso aqui é beleza, ó. Maravilha isso aqui, ó. A gente vendo assim, ó. Aí fala fotomicrografia. Quando você fala fotomicrografia, é quando você usa, quando você quer observar células, né, com o uso de microscópio. Agora, quando for eletromicrografia, a gente usa microscópio eletrônico, tá? Então tá aqui, ó. Aí os livros explicam a diferença de microscópio óptico e microscópio eletrônico, entendeu? Então tá aqui, ó. Fotomicrografia de ácido pancreático com seu ducto, as pequenas estruturas arredondadas dentro das células acinárias representam material precursor de secreção armazenados, ó. Tá lá, do pâncreas, né? De células do pâncreas, que o pâncreas fabrica a insulina e o glucagon, e também ele tem outra função pâncreas, né? Que ele produz ali a lipase, né? Então tá mostrando aqui, ó, na digestão, né? E a insulina, o glucagon já fabricam hormônios, entendeu? Então tá aqui, ó, tá mostrando aqui, tá bom? Tá aí, ó, certinho aqui, ó. Aí. Pronto, ó. Aí, tá aí, tá bom? Pronto, pessoal, então... Bom, então tá aí, né? Então foi mostrado aí, né, falando aí, né, sobre as células aqui, né? Espero, né, que a apresentação que eu fiz aqui, né, ajude aí a compreender melhor. É como se fosse fazendo aqui uma introdução motivacional que dá a ideia de que é uma célula, né? Então, a aula se inicia com célula, então a gente não pode já começar com célula definindo o que é célula. Você primeiro faz essa prática, essa dá prática para a teoria, mostra a prática, faz aquela analogia ali que eu fiz, como se fosse assim de pontos, né, que se unem para formar uma fotografia, a imagem de uma fotografia. Então é uma analogia que esses pontos, né, fazendo uma comparação com os pontos, né, que formam aqui, ó, toda a nossa estrutura corporal, tanto o exterior como no interior, que são formados de células. Como se esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Fosse aqui, e são pontos que são unidos, né? Trilhões de pontos aqui, e que unidos formam, por exemplo, essa parte, aspecto homogêneo, que na verdade, né, não é homogêneo, né? Na verdade, somos formados de vários pontos aqui. É por isso que aqui no livro aqui, ó, vamos ver aqui, ó, se a gente for colocar aqui, quando ele coloca aqui, deixa eu ver, quando ele fala assim que nós somos formados, eu acho que eu tinha até falado, tá aqui. Os menores blocos de construção são unidades microscópicas chamadas células, mas você teria que colecionar 100 trilhões delas e organizá-las em um complicado quebra-cabeça. Imagina que nós somos formados de 100 trilhões de células. Qual é a ideia que você tem de trilhões? Imagina se 1 trilhão já é algo absurdo, surreal, um valor desse, imagina 100 trilhões de células, né? É que nós somos formados, né? Eles fazem o cálculo, usam a matemática aqui,
para calcular mais ou menos que nós somos formados no geral de 100 trilhões de células. Tá lá, ó. Tá bom então? Tá aí, ó. Tá aí, pessoal. Foi feita aí a dica aí, espero que ajude aí para dar o início, dar uma introdução motivacional do que é célula, ok? Valeu, um abraço e até lá.